Lucas 17, 17 e 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que acontece nesse sentido aqui? Essa aqui é uma passagem que quando você pega a versão, por exemplo, essa versão que eu estou utilizando aqui, que é a Revista Atualizada, você já bate o olho e você já acha que tem uma coisa estranha aqui. Porque Jesus, ele está falando com fariseus que estavam interrogando ele no sentido de colocar ele à prova. Jesus, ele já estava enjoado dos fariseus, a gente vê que um pouquinho depois disso aqui ele xinga os fariseus, chama eles de raça de víboras, fala aquele negócio todo, de repente só troca ali para mim, por favor, fala para eles aquele negócio todo com eles em relação ao como estava errado, o comportamento errado deles. E aí Jesus está falando para os fariseus que o reino de Deus está dentro deles. Os fariseus nem tinham aceitado Jesus. Como assim o reino de Deus estava dentro dos fariseus? Né? Então você bate o olho, você já vê que o negócio está estranho. Quando você vai lá olhar o texto no grego, e hoje, se você, mesmo que você não conhece o idioma todo grego, se você se alfabetizar em grego, você pegar a parte do alfabeto, que é coisa assim de 1 mês, 2 meses de estudo, você conseguiria alfabetizar. A gente tem programas de computador, tanto na internet quanto softwares, que você só clica em cima das palavras e ele traz para você os significados, de forma que você consegue fazer a análise disso aqui com mais facilidade. Mas aí está escrito assim no versículo 21, quando Jesus faz a afirmação que o reino de Deus está dentro de vós, dentro da nossa versão aqui, ele falou assim, em grego ele disse assim, e do lugar Basileia é reino, tutel, que é Deus, né, de teologia, então tutel, entos imon estin. Entos imon. É o que, na versão que a gente está estudando aqui, foi traduzido como dentro de. Está dentro de, tá? Quando a gente olha o significado dessa palavra, dessa expressão grega, a gente vê que ela pode significar dentro ou pode significar entre. Ela pode significar dentro de vocês, a expressão toda, ou entre vocês. Aí você fala assim comigo, mas aí não vale porque eu preciso conhecer grego, eu não conheço grego. Se você, por exemplo, pegar, e aí é uma outra coisa que você pode fazer, que é pegar versões diferentes da Bíblia e comparar versões, quando você quiser fazer um estudo aprofundado, olha só, eu vou pegar a NVI nessa mesma passagem, Lucas 17, versículo 21. Ele fala assim, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, olha só, a revista e atualizada, versão da Bíblia revista atualizada, que é que eu prefiro e que quase sempre está mais certa do que as outras, traduziu por dentro. A NVI, a nova versão internacional, traduziu por entre vocês. Um termo grego que pode significar as duas coisas. Então, o que a gente faz na análise linguística? A gente pega a palavra ou o termo e a gente analisa o contexto em que ele foi dito para poder determinar o significado daquela palavra. Então, por exemplo, quando eu analiso, primeiro, Jesus está falando com um fariseu, que é gente que Jesus já tinha um certo problema com eles. Jesus, eles não aceitavam Jesus, eles retrucavam Jesus o tempo todo, implicavam com Jesus o tempo todo. Então, quando eu pego
essa situação de que Jesus está falando com fariseus. Quando eu pego o resto da fala de Jesus, olha o versículo 22. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vades nem os cigais, pois assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Olha só o que Jesus está falando para os fariseus. Vocês estão perguntando quando virá o reino de Deus. Porque para os fariseus, o reino seria um evento político, aonde Israel ia dominar sobre os romanos e se tornar um estado mais importante. Aí Jesus vira e fala assim: o reino, ele não vai vir de forma que vocês vão falar assim: o reino está lá, o reino está aqui, agora as nossas fronteiras foram ampliadas e a gente agora livrou do Império Romano, e isso aqui é o reino de Deus. Aí Jesus fala: o reino de Deus não vai vir dessa maneira aqui. Na verdade, o reino de Deus já está aqui. Já está entre vocês. Não é um poder político, não é um poder geográfico, ele está entre vocês. E vocês não estão nem prestando atenção nisso. Vocês não estão nem se dando conta. Porque o que era o reino de Deus? Era o próprio Jesus, que tinha vindo, estava ali junto com eles, estava fazendo um milagre, fazendo um negócio, fazendo outro negócio, e eles esperando um poder político que viesse a ser instaurado como um reino geopolítico, uma nação, um país. E Jesus está falando: já está aqui. Só que Jesus está falando isso num termo de crítica. Se o reino de Deus estivesse dentro dos fariseus, quer dizer que eles, fariseus, estavam vivendo a vontade de Deus, estavam vivendo o reino de Deus. E a gente sabe que isso não estava acontecendo, né? Então, na análise linguística, você precisa ver as possibilidades que aquela palavra possui, e aí você faz a opção por qual é o melhor termo ou a melhor forma daquela palavra, então, para você usar, para você aplicar. Nesse caso aqui, claramente, é entre e não dentro. Embora o termo grego possa ser utilizado tanto para no meio, quanto para dentro. Deu para entender isso aqui, gente? Então, essa é outra análise que você vai fazer quando você estiver na hermenêutica. Então, como é que você pode fazer isso? Pega textos, versões bíblicas diferentes, lê a mesma passagem numa versão, depois lê a mesma passagem na outra versão e percebe se tem uma diferença. Tem uma diferença? Bom, eu preciso fazer uma análise então mais profunda dessa palavra, fazer uma análise um pouco mais detalhada disso aqui para saber se eu fico com essa interpretação ou eu fico com essa outra interpretação. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.